Olá, pessoas lindas! Pontualmente, conforme combinado, 3 horas da tarde desse sábado. Eu estou aqui com a minha janela aberta, né, para fazer essa luz. E depois vocês me dizem se faz um barulho de vento, porque tá um ventinho gostoso aqui. Acho que vai mudar o tempo. Bom, pessoas, para quem não me conhece, meu nome é Júlia de Camargo. Hoje eu vou falar aqui sobre o livro incrível, um pequeno e impressionante livro, porque ele é curtinho, mas traz muitas sabedorias, que é o Kybalion, ok? Aproveita e envie essa live para quem você acha que possa se interessar pelo tema de alquimia, desenvolvimento pessoal. Esse livro, ele inspirou quase todas as grandes religiões do mundo, quase todos os estudos filosóficos, místicos. Então, realmente é um material bem potente. Hoje a gente vai fazer, assim, abordar os principais temas e depois vai haver um curso de aprofundamento para quem se interessar. Mas já encaminha essa live para quem você sentir que possa aproveitar desse conteúdo que é gratuito, ok? Eu vou pedir um segundinho, porque eu vou aqui setar o meu Zoom. Para quem for me assistir depois no YouTube, vai poder assistir já com o material didático, né? Já com o PDF, para quem quis adquirir. Para quem quis adquirir o PDF, ele está disponível num post aí no meu Instagram. E no YouTube vocês vão ver a aula já com o material todo juntinho, todo bonitinho. Então, eu aconselho, mesmo que você veja essa live agora, se você não adquiriu o PDF, eu aconselho você assistir no YouTube depois, para rever, porque vai estar todo separadinho por tema, todo detalhadinho, tintim por tintim, porque eu sou professorinha assim, eu gosto das coisas bem feitinhas, tá? Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, só para eu compartilhar aqui a minha tela no YouTube para a apresentação. Vamos lá. Apresentar. Muito bem, pessoas. Como eu falei, o livro é o Kybalion, né? É esse livrinho aqui, esse simpático livrinho aqui, totalmente marcado. Um livro fino, mas cheio de muita sabedoria, né? Quem apresenta sou eu, sou Júlia de Camargo, mas quem sou eu? Sou uma multiplicidade de pessoas. Eu sou pesquisadora com mestrado em comunicação e cultura pela UFRJ, sou storyteller especializada em documentários para TV e para cinema, e eu sou consultora de desenvolvimento humano com especialização pelo IBC, ok? No fundo, o que eu sou realmente especializada é em potencializar histórias reais, né? Então, seja em audiovisual, com personagens para documentários, ou seja na vida real, com pessoas que querem criar uma narrativa de si mais potente, mais saudável. Bom, vou falar um pouquinho da estrutura da aula. O público-alvo é qualquer interessado em desenvolvimento pessoal, lei da atração, alquimia e assuntos correlatos. A gente vai falar de forma geral do livro Kybalion, né? Então, o aprofundamento nas leis em si vai ser num curso que eu vou dar depois, mas aqui você já vai ter uma boa ideia. E o objetivo a ser alcançado... Obrigada, gente. E o objetivo a ser alcançado é o entendimento das 7 principais leis herméticas. O que eu vou apresentar aqui é uma pincelada, porque o universo hermético, ele é muito amplo, né? E, na verdade, não é numa aula de 1 hora que a gente vai conseguir, de fato, compreender toda a complexidade que ele envolve, né? Porque envolve todas as leis da vida, toda a cosmogênese, né, universal. Então, é realmente um tema para entrar, para quem não conhece, e depois se aprofundar. E é um tema muito, muito interessante mesmo.
Bom, a estrutura temática, eu vou falar do Caibalion e seus autores, o contexto de lançamento do livro, né, que é muito importante, as 7 leis herméticas em si. A gente vai fazer um exercício prático de alquimia interna. Depois eu vou abrir para as dúvidas e a gente tem um encerramento, tá? A duração dessa aula é proposta de 1 hora, com 10 minutos para perguntas. Bom, vou falar do Caibalion e os seus autores, né? O Caibalion, o nome completo é o Caibalion, um estudo de filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, né? Mas ele foi escrito em 1908, sob o pseudônimo de 3 iniciados, que era do William Walker Atkinson. Ele era um advogado, empresário e um estudioso do ocultismo, né? No século XIX para o XX. O Caibalion, ele é uma iniciação ao hermetismo, né? Ou seja, é essa proposta de mostrar o que pode ser mostrado, porque depois tem um conhecimento muito mais profundo, que existe uma responsabilidade em você também entrar nesse conhecimento, né? Não é o livro integral, ele é na verdade são trechos do Caibalion original, mas apresentados e explicados pelo Atkinson, porque na verdade o Caibalion mesmo, ele é um livro restrito aos círculos iniciáticos, ou seja, só quem é iniciado na maçonaria, ou no ocultismo, ou na teosofia, que tem acesso a esse livro completo e consegue entender do que ele se trata, porque o Caibalion, assim como a Bíblia, ele é todo escrito em códigos, né? A Bíblia às vezes não faz o menor sentido, porque as histórias que estão sendo contadas ali estão sendo contadas em códigos, né? E a gente que é leigo não entende. Então, para você entender de fato a sabedoria que está sendo passada no Caibalion, ou mesmo na Bíblia, você precisa de intérpretes. Bom, mas quem foi o ser humano que deu origem, né, ao Caibalion original? Foi Hermes Trismegistus, né? A gente já ouviu falar dele nas músicas do Jorge Ben, mas ele é uma figura que influenciou toda a pesquisa alquímica, esotérica, espiritual, principalmente a partir do século XVIII, XIX, né? Principalmente a partir do século XIX foi mais forte. Ele é considerado o pai da alquimia, da astrologia, do ocultismo em geral, né? Estima-se que ele viveu entre 1500 e 2500 a.C., ele era egípcio, né? Assim como boa parte do conhecimento esotérico fala-se que nasceu no Egito, também por causa de Hermes Trismegistus, né? Ele não é uma figura, assim como Jesus, ele não é uma figura que seja comprovada cientificamente de que ele de fato existiu, mas fala-se muito dele, né? Fala-se muito de Hermes Trismegistus e todo o seu conhecimento. Ele foi inspiração para todos os grandes filósofos ocidentais, gregos, né? Como Aristóteles, Platão, Sócrates, que vieram depois dele, e foi influência inclusive para o próprio Abraão, né? Que é assim, o grande pai das religiões monoteístas que dominam o mundo ocidental, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, para a gente entender o peso desse personagem, assim, o peso em termos de influência no pensamento ocidental, e não apenas, né? Porque disse que os ensinamentos herméticos, eles transcenderam o Ocidente, inclusive tiveram trocas com o Oriente, com budistas, etc. Ele foi ainda, Hermes Trismegistus, ele foi tão importante que ele foi transformado em um deus. No Egito ele se transformou em Thoth, né, que é o deus da sabedoria. Na Grécia, o próprio Hermes, que também é o deus da sabedoria, né? E depois das invasões que aconteceram no Egito, isso antes mesmo de Cristo, em que todos os seus livros, né, todos os seus escritos foram destruídos, disse que o conhecimento hermético, ele começou a ser passado oralmente apenas, né, de mestre para discípulo, né? Então,
por isso é um conhecimento hermético. Não era um conhecimento que estava à disposição das pessoas. E aí a gente vai para o contexto, agora que a gente já entendeu quem é o Hermes, a gente vai para o contexto de lançamento do livro. Mas antes, mais uma vez, gente, se vocês estiverem me assistindo no Instagram ou depois no YouTube, não esquece de dar um like, envia essa live para alguém, envia essa aula para alguém que possa se interessar. Comenta, compartilha, porque isso gera mais visualização e é um incentivo também para que eu continue fazendo esse trabalho que dá trabalho. Bom, o contexto de lançamento do livro foi em 1908, como eu falei no comecinho da aula. E o que aconteceu antes, né? No século XVIII, porque a gente precisa entender da onde que esse livro ele emerge, né? Porque estava todo mundo ali passando de mestre para discípulo. E o que acontece, né? Para que esse conhecimento fosse aberto com o Kybalion, né? No século XVIII, a gente tem o século da razão, né? A razão ela é colocada como a grande luz, né? Do conhecimento da humanidade, né? Com o iluminismo. E a ciência passa a ser a voz da razão, né? Passa a ser o que define o que é válido, o que não é válido, o que é crível, o que não é crível para a humanidade. Porém, como a gente vai ver, como tudo na existência, ela é fluxo e contrafluxo, né? Dilatação e contração. Houve no século XIX um movimento contrário a essa diretriz máxima da razão. Né? Por quê? Porque a razão ela não explicava a totalidade dos fenômenos do universo ou a totalidade dos fenômenos do mundo. A gente lembra também que durante o século XIX a gente tem a ascensão de uma série de esoterismos na Europa, né? Passa a se estudar muito a Índia, né? Passa a se estudar muito outros países asiáticos, assim, o budismo, né? E começa-se também a retomar uma série de elementos da cultura pagã europeia que era fortíssima, mesmo tendo passado pela Idade Média. Se a gente lembrar que os imperadores romanos eles não faziam nenhuma empreitada militar sem antes consultar um oráculo, né? Nenhum imperador romano fazia qualquer coisa sem antes consultar um oráculo, tá? E essa cultura, então, ela é retomada no século XIX como um contraponto a esse excesso da razão, né? Então as pessoas falam, poxa, a razão não está explicando tudo o que acontece. No século XIX a gente tem o acontecimento das mesas, das chamadas mesas giratórias, né? Que eram mesas que simplesmente levantavam do nada nas casas. E isso começou a chamar a atenção dos próprios cientistas, né? E estudiosos do ocultismo. E foi aí, nesse contexto também, que nasceu o kardecismo, né? A gente vê esse fenômeno das mesas giratórias nos filmes sobre Kardec. Então tem esse caldo cultural que está falando, olha, a razão não explica tudo, a gente precisa ter outras formas de estudar ou de entender o mundo, né? E aí começam a surgir esses estudos, né, que dão origem ao Kybalion, né? O Kybalion ele é do começo do século XX, de 1908, mas foi esse berço de estudos que deu suporte para que ele nascesse enquanto um livro aberto às pessoas, né? Porque também se entendeu que esse conhecimento deveria chegar às massas ou a pessoas que tinham interesse e não faziam necessariamente parte dos círculos iniciáticos, né? E aí a gente entra já no livro em si, né? No Kybalion e nas 7 leis herméticas. Porém, antes de entrar nas leis em si, eu preciso explicar alguns conceitos, tá? O primeiro conceito é de transmutação mental. Para quem tá me vendo aqui no YouTube, né?
tá vendo a imagem que acompanha, que é uma moça meditando, né? Muito se fala da alquimia como uma forma de obter metais preciosos a partir de metais comuns, né? De fato, a alquimia, ela gerou a química, né? A alquimia antiga, ela acabou gerando a química posteriormente, né? Porém, a alquimia também, ela ela tinha um braço fortíssimo, que era a chamada de psicologia alquímica, que gerou depois a psicologia. Isso é um fato menos conhecido, porém, o principal elemento e objeto de estudo da alquimia, né, do qual Hermes Trismegistus é o pai, o principal objeto da alquimia é a alquimia interna. É você transmutar o seu estado interno bruto num estado interno precioso, tá? Então o livro é basicamente sobre isso. Outro conceito importante é o todo, tá? O todo, ele pode ser entendido como Deus, ele pode ser entendido como a luz, os cabalistas falam de a luz, né? A luz infinita, mas o fato é que o todo, ele é um conceito fundamental para a gente entender a nossa pequenez e entender também como a gente é grande. Então, vou ler aqui uma frase que está escrito no Kybalion para vocês, tá? Embora tudo esteja no todo, é igualmente verdadeiro que o todo está em tudo, né? O todo está, então, no ser humano e em tudo, mas o ser humano e tudo está longe de ser o todo, né? Por quê? Porque nós somos uma imagem mental, né? Um pensamento projetado do todo. E depois eu vou me aprofundar nisso. Mas o fato é que todo o universo mental, todo o universo fenomênico, o universo da matéria manifestada, tudo que a gente vê, toca, né, percebe e tudo que a gente sente também são manifestações do todo, tá? Então nós fazemos parte desse grande todo. Se vocês tiverem dúvidas, guardem para o final, porque eu vou ter 10 minutinhos para responder. Sei que o todo já é um conceito meio complexo, mas também lembrando que a gente vai ter o nosso curso de aprofundamento, cujo valor está ridículo. Então aconselho vocês a depois se inscreverem. Vão ser 7 encontros para aprofundar nas leis herméticas, tá? Outro preâmbulo importante é sobre o número 7, né? Porque são as 7 leis herméticas. Por que o 7, né? Isso não é falado no livro, mas o fato é que o 7 é o número místico que está presente em quase todas as literaturas esotéricas do mundo inteiro e de diversas nações, né? A gente pode lembrar que, segundo o cristianismo, ou seja, lembrando que o cristianismo ele bebeu do hermetismo, né? Mas que o cristianismo diz número 7. Isso aí, o 7 é um número muito bom, Marina. É um número forte, é um número místico, é um número mágico. E ele fala, na verdade, de ciclos, né? Ciclos. Então, Deus criou o mundo em 7 dias, então descansou, né? A gente tem uma série de outros exemplos. São as 7 virtudes, os 7 pecados capitais, as 7 notas musicais, as 7 pragas do Egito, as 7 cores do arco-íris. As nossas células, todas as nossas células do corpo mudam a cada 7 anos, né? Ou seja, o nosso corpo, ele, de fato, ele não é mais o mesmo que ele era 7 anos atrás. Então, os ciclos da nossa vida, a nossa vida é regida por ciclos de 7 em 7. O próprio ciclo lunar, que rege as mulheres, as marés, a agricultura e tudo que cria na Terra, ele é dividido também por partes de 7, né? Se a gente for pensar bem. Então, os 28 dias, eles são divididos em porções de 7, né?
São 7 glândulas. São 7 glândulas, 7 glândulas endócrinas e 7 chakras. 7 dias da semana. Isso aí, Dani. Então, 7 está em tudo, né? O 7 está everywhere. E o 7 também é o que coloca as bases para que seja formado o círculo, né? Isso a gente depois vê e vai ser um dos aprofundamentos que eu vou dar no curso sobre as leis da geometria sagrada, que é impressionante, tá? É uma coisa, é linda e é muito mágico. E, obviamente, tenho que fazer aqui o meu merchan, né? Que a tiragem de 7 cartas, muita gente me pergunta de onde que eu tirei isso, porque, na verdade, é uma metodologia que eu intuí. Não sei se tem outros oraculistas que trabalham dessa forma, mas o meu mentor, assim, acadêmico para o tarô, ele é um físico quântico cabalista israelense, que é o Yoav Ben-Dov, e ele fala que cada oraculista deve criar o seu próprio método. E o 7, a tiragem de 7 cartas, foi uma metodologia que eu me foi inspirada, né? Surgiu para mim e ela funciona muito bem para minha proposta de trabalho, que é exatamente para tratar ciclos, né? Eu trato problemas específicos que as pessoas querem resolver e, na verdade, a gente trabalha o ciclo do problema. E a história do ciclo do problema é contada ali nas 7 cartas, né? Aliás, quem quiser aproveitar, gente, vou falar de promoção rapidamente. Quem quiser aproveitar a promoção que eu falei que eu ia liberar para quem tivesse ao vivo na live, eu tô fazendo a tiragem de 7 cartas, assim, com super abatimento. Eu fiz, assim, baseado no número 7, né? O meu desconto foi baseado em 7. E a tiragem de 7 cartas até meia-noite de hoje, para quem está aqui ouvindo e sabendo, tá com um super desconto. Vai lá no meu site, tá com um preço, assim, ridículo. Eu não vou te falar quanto que é. Vai lá no meu site, juliadecamargo.com, e dá uma olhadinha em Agende Online. Voltando aqui. Vamos falar, então, entrar mais especificamente na primeira lei hermética, que é o princípio do mentalismo, né? Vocês se lembram que eu falei, né, que o todo é mental, né, que tudo é criado a partir da mente de Deus. E é isso, a primeira lei hermética é: o todo é mente, o universo é mental, né? Então, segundo o Kybalion, o todo, que a gente pode entender como Deus, como a luz infinita, whatever, mas esse ser de uma escala energética absurdamente alta. Ela é tão alta que a gente não vê Deus, porque ele vibra numa vibração muito mais alta que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, que é uma lei hermética. Isso não quer dizer que ele não exista, só porque a gente não consegue perceber. É que ele está numa outra escala vibratória, né? E a física mesmo explica isso, né? Isso é um fenômeno físico. O que essa lei, a primeira lei hermética, fala é que Deus estava lá, o universo, a luz, o todo estava lá. Ele é uma mente criativa, né? Ele é um artista, ele tem prazer em criar, e é por isso que ele continua criando, e é por isso que o universo e os universos continuam em expansão, né? Porém, toda a criação divina é uma criação mental, é uma projeção mental. Então, todos os universos, eles são uma imagem mental, eles são uma ideia que se desenvolve, né, a partir de Deus, né? Obviamente, como a gente vai ver na sequência das leis, mas eu só vou antecipar isso para fazer mais sentido, como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Isso está na Bíblia e está em diversos outros locais. Nós também carregamos essa potência criadora, criativa de novas realidades e de novos universos na gente, né? Só que como que a gente cria? A gente cria a partir da nossa mente, em primeiro lugar, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, o primeiro alerta dessa lei é:
tenha muito cuidado e preste muita atenção no que você está pensando. Porque o que você pensa cria realidades, né? Esse é basicamente o princípio da lei da atração. Se você percebe, esse é um exercício que eu sugiro a vocês, e grande parte da meditação é isso, né? Você observar os seus pensamentos. Perceba que tipo de imagem mental, que tipo de pensamento que gera uma imagem mental, né? Se a gente percebe, todos os pensamentos que a gente tem acabam gerando uma imagem na nossa cabeça, né? Percebam que tipo de imagens, né, vocês estão gerando para si. Que tipo de realidades vocês estão atraindo para a vida de vocês. Porque mesmo que você não expresse, mesmo que você não chegue a verbalizar, que sim, quando você verbaliza, você bota muito mais energia de criação naquela forma pensamento, né? Tudo que a gente pensa é uma forma pensamento, né? Mas mesmo que você não fale, mesmo que você não projete essa ideia para o mundo, se ela é uma ideia reincidente na sua cabeça, você atrai aquela realidade para si. E aí mais pra frente eu vou ensinar aqui a proposta do Kybalion de como que a gente neutraliza esse tipo de situação, né? Porque às vezes a gente entra num looping mental que te suga energia, não cria uma realidade boa e às vezes você fica tentando sair e não consegue. E o Kybalion, ele explica através das 7 leis herméticas como que a gente sai disso também, tá? O segundo princípio é o princípio da correspondência. E aí é o princípio que entra essa questão da geometria sagrada, tá? Que eu mostrei aqui e que vai ser a nossa segunda aula no curso para quem quiser fazer. O princípio da correspondência, o princípio que abrange essa questão da geometria sagrada, para quem está acompanhando o material no YouTube ou quem está com um PDF, vê, mas eu posso mostrar aqui no livro também. Não é igual, mas é similar. A gente tem aqui uma mandala, né? Numa igreja ou numa mesquita. Só que a gente acha essa forma na natureza, tá? Na verdade, a gente acha essas formas nas moléculas, nas células, numa série de elementos e composições da natureza, né? Nas galáxias, nas estrelas, né? Então, assim está na Terra como no céu, é também que, assim como estão as galáxias no universo para além de nós, essas galáxias também estão dentro da gente. Nós temos galáxias dentro de nós, nas nossas células. Tem universos inteiros dentro da gente, universos inteiros. Então nós também somos deuses dessa criação, né? Somos deuses da nossa própria criação, né? Do nosso próprio corpo divino, né? Em que essas estruturas elas se assemelham num grau com diferença apenas de grau, né? Ou seja, a tua célula que tem uma certa conformação seguindo esses princípios da geometria sagrada, ela é piquititica, ela é microscópica. E aí você tem o universo, né? Uma galáxia que é imensa, mas às vezes você vai estudar a estrutura e a estrutura é a mesma, né? Um pentágono, um hexágono. Então, o assim na Terra como no céu, ele fala de diversos níveis, né? Mas ele fala principalmente sobre a estrutura de funcionamento das coisas, tá? Muito bem. Para quem tá vendo aí no PDF, que aliás eu sugiro muito, foi feito com todo amor e carinho, 46 páginas, assim, explicadíssimas, e é uma forma de você também contribuir com a energia de troca, né? Lembrando que, mais uma vez, para dar uma aula como essa, eu fiquei uma semana enfurnada estudando sem parar, mesmo sendo um livrinho assim tão piquititico. Então, você poder compartilhar,
né, comigo a troca dessa energia que eu tô doando para você, é muito bacana. Eu coloquei um valor de R$ 7,77 em homenagem a esse nosso estudo no PDF. Você fica com esse material e devolve parte dessa energia para mim, o que também me incentiva a continuar, ok? Gente, é menos que uma long neck no bar, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, gente. Vamos exercitar a generosidade para receber generosidade do universo. Para quem está acompanhando, então, no PDF, vocês vão ver aqui, mais uma vez, o teto de uma construção grega, religiosa, e como se assemelha à constituição de uma flor, né? Então, porque os prédios religiosos, eles sabem, né? Os religiosos, eles têm esse conhecimento da geometria sagrada, né? Que são essas formas que regem todo o universo, ou seja, eles sabem usar essa geometria sagrada nas suas próprias construções, né? Porque isso também são códigos, transmitem um certo tipo de energia, né? Então, tudo são mensagens. Vamos lá. O próximo princípio é o princípio da vibração. O que diz o princípio da vibração? Esse é um princípio muito louco, muito curioso, assim, porque, ok, eu tô aqui, né, tô aqui dando a aula, tô aqui com a minha blusinha vermelha, né, eu pego na minha blusinha, eu toco aqui a parede, a parede é dura, né? Agora, pelo princípio da vibração, já comprovado pela física quântica, tudo está se movendo e tudo está vibrando o tempo todo, né? Para quem tem o PDF, eu botei a imagem do átomo. O átomo, ele não para de se mexer. O átomo, ele tá ali. Ah, gente, para quem quiser o PDF agora, é só ir no meu site, tá lá na aba loja, você pode pagar com cartão de crédito, porque agora me mandar WhatsApp eu não tem como, não vou conseguir mandar para você. Mas, voltando então, se a gente tem os nossos átomos em constante movimento, as nossas células em constante movimento, tudo que constitui a matéria, né? Todos os átomos dessa matéria que a gente sente como dura, tá tudo em constante movimento, tá tudo vibrando, né? Tá tudo pulsando. Mas a gente não consegue perceber, né? E aí entra a questão, que depois esse capítulo no aprofundamento também é muito interessante, dos graus de vibração e daquilo que a gente consegue perceber ou não. Porque quanto mais alto o grau de vibração, foi o que eu falei sobre Deus, sobre o todo, né? Ele tá num grau de vibração tão alto que a gente não consegue ver, ouvir nada, mas não é que ele não exista, é que o grau de vibração dele é tão alto e a nossa matéria é tão densa que a gente não consegue perceber, né? Como exemplo, quem tá com PDF aí, eu botei o beija-flor, né? O beija-flor, às vezes, ele bate as asinhas tão rápido que parece que ele tá parado, né? Mas é uma ilusão de ótica. Então, esse é o convite também desse princípio da vibração, é que a gente vive num mundo de ilusão sensorial, né? E a física quântica, ela já comprovou isso. A gente vive um mundo de ilusão sensorial. Então, as leis herméticas, elas dão um caminho, isso há 5.000 anos atrás, de como que você pode ler esse universo, que é uma ilusão sensorial, de uma forma mais sábia, né? Por quê? Porque existem leis. Não é tudo ao acaso. Não existe acaso. Existem leis que regem o universo e essas leis, elas influenciam a nossa vida. A gente, tudo que existe vive sobre a égide dessas leis, né? Uma questão dessa lei também é que semelhante atrai semelhante. Você vai atrair mais uma coisa que foi tratada no livro da Lei da Atração, que bebeu assim no Kybalion com vontade, né?
Então, semelhante atrai semelhante, né? Faixa vibracional, você vai se sintonizar com aquilo, com as situações, com as pessoas que estão na mesma faixa vibratória que você, tá? É como uma estação de rádio, você vai sintonizar para quem está na mesma faixa que você. Provavelmente os beija-flores conseguem ver o movimento da asa dos outros beija-flores, porque eles estão rapidinho ali. A gente não, muitas vezes, né? Então, passando para o próximo slide, a próxima lei. A gente entra no princípio da polaridade. Esse princípio da polaridade, ele tem muito a ver com a questão que vai vir a seguir. Eu vou segurar a onda aqui, porque eu já fico animada e já quero pular o conteúdo. Não vou pular o conteúdo, eu vou seguir aqui certinho. Princípio da polaridade, gente, pra quem tá com o PDF, vê uma carinha triste e uma carinha feliz. Pode pensar naquele meme do Chico Buarque, né? Ou seja, a gente tem uma pessoa triste e uma pessoa feliz. São extremos, né? Agora, pra quem tem questões com... chama de distúrbios de humor, né? Problemas emocionais ligados a ter humores extremos, ou ficar muito triste, ou ficar muito feliz, né? Em euforia ou em depressão. Esse é um princípio muito importante para você entender o funcionamento do seu próprio sistema e como que você pode começar a corrigir isso também, né? No Kybalion ele fala, tudo é dual, tudo possui seu par oposto, né? Nesse segundo slide eu coloquei a foto de um termômetro. E eu acho que ele explica muito bem esse princípio. Por quê? Você tem um termômetro, certo? Você tem super frio, super quente. Porém, entre todos os graus que existem nesse termômetro, continua sendo termômetro, certo? Ou seja, continua sendo uma medição de temperatura. Isso se refere à temperatura. Ok? E aí, o que o Kybalion fala? Os opostos, ou seja, pensando novamente no termômetro, né? Os opostos são iguais, porém diferentes em grau. O que é isso, Júlia? Tenho aqui o meu termômetro. Eu tenho o frio e eu tenho o quente, né? Vocês concordam que o frio, ele é diferente apenas em grau do quente. Mas tudo se refere a uma coisa só, né? Porém, é isso. Existe uma unidade em que extremos estão existindo. Você vai de um lugar para outro, que é o próximo princípio que a gente vai tratar, né? Então, a transmutação mental, que é a coisa mais importante dessa aula. O que é a coisa mais importante dessa aula? Né? Sim, o objetivo é entender as 7 leis herméticas, legal, mas se você entende o conteúdo para só acumular conhecimento, isso não serve para nada, né? Aliás, isso é totalmente contra os princípios herméticos, que eles falam que o conhecimento ele só é válido quando ele é posto em ação, né? Ou quando ele é divulgado com responsabilidade e posto em ação, né? Então, ai meu Deus, gente, socorro, caiu alguma coisa que eu não consegui fazer aula assim. Pronto. Então, qual é o grande barato, assim, dessa aula? E o que eu quero que vocês pensem para não rolar essa obesidade de conhecimento, né? Então, pegar esse conhecimento e realmente botar para agir na vida e não ficar carregando isso como algo a mais para você carregar, né? Mas tornar isso seu. A transmutação mental, ela fala exatamente de você conseguir equilibrar essa ida de um extremo ao outro, que a gente vai ver que é também um dos princípios da vida. Então, todos esses princípios, eles vão falando e vão dando subsídios para que a gente se prepare para conseguir ficar centrado,
tá? Então, o Kybalion, ele fala nesses 7 princípios herméticos da gente, usando essas leis, sabendo como o universo funciona, conseguir ficar centrado. Não ficar mais ao sabor dos acontecimentos, não ficar mais ao sabor das polaridades, não ficar mais ao sabor do que acontece com a gente. É porque isso não interessa. O que interessa é como você reage aos acontecimentos da vida, tá? Indo para o próximo slide, né, em que a gente retoma essa questão, tudo é dual, tudo possui seu par oposto. Eu coloquei aqui umas imagens para quem está com um PDF. A gente tem uma figura de um cara com medo, né, acovardado, se escondendo atrás de uma cadeira com medo. E no outro a gente tem uma mulher plena, enfrentando uma tempestade que está vindo no mar aberto, de peito aberto e com coragem, né? Ou seja, se eu tenho no extremo vibratório mais baixo medo, eu consigo transformar isso em coragem. Como é que eu transformo isso em coragem, Júlia? Eu transformo isso em coragem, e aí é o grande pulo do gato, me focando, não tentando destruir o meu sentimento de medo, mas através da visualização mental, através de uma imagem mental, que é como Deus criou o universo, é como nós criamos Deus, o todo, criou o universo, é como nós criamos nossos universos, criamos nossas realidades. O que você faz num caso desse? Em vez de você tentar não sentir medo, você cria uma imagem mental de coragem, né? Então, se você está numa situação que está te deixando apreensivo e com medo, em vez de você tentar parar, se forçar, isso não vai resolver. Pense como seria você corajoso, né? Então, se imagina, fecha os olhos, respira, imagina e fica pelo menos 68 segundos nessa imagem mental, tá? Essa é uma regra também esotérica, é a regra dos 68 segundos, em que você deve manter essa imagem mental na sua cabeça para que você crie condições, esse é um termo que o budismo usa muito, para que você crie condições dessa realidade se manifestar na sua vida, tá? Então, se você está sentindo medo, crie uma imagem mental de coragem para que você se ancore nessa imagem, tá? E aí a gente tem aqui uma outra imagem que é a mocinha triste. E aí não rola de eu querer tirar a mocinha triste pensando em coragem. Por quê? Porque ela não faz parte da mesma medição. Ela não faz parte do mesmo termômetro. Qual é o oposto de triste? O oposto de triste é feliz, né? Ou se você tá borocochô, o oposto disso é animado, né? Então, o que as leis herméticas ensinam é que se você tá borocochô e quer ficar animado, pense numa imagem mental de você animado. Você pensar, estando borocochô, pensar em si corajoso, talvez já não funcione muito, porque é fora dessa escala vibratória que você quer mudar, tá? Desse termômetro que você tá oscilando. Ok, gente? Indo para o próximo princípio, é o princípio do ritmo. Eu gosto muito desse princípio, assim, porque tudo no universo nasce como contração e dilatação, como grandes marés, né? E aí, para quem tem o PDF, eu coloquei a imagem de uma maré, a imagem do mar mesmo. Isso, gente, poupa a gente de uma série de aborrecimentos. Aqui outro reminder, post-it, que vale você prestar muita atenção. Como trazer o Kybalion para a vida prática, né? Gente, o universo, ele é cíclico, né? A gente tá o 7 nesse círculo, por quê? Porque o universo é cíclico, a vida ela é cíclica, né? E os ciclos acontecem de forma macro e de forma micro, tá? Então, necessariamente,
as coisas caminham dessa forma. Elas nascem, têm um momento de ascensão, chegam ao seu auge e caem. Depois elas chegam no fundo do poço energético e depois começa a subir, chega no auge e cai, né? Então a maré fica cheia, a maré fica baixa, a onda vai, a onda vem. A mulher contrai para dilatar, contrai para dilatar, contrai para dilatar, e é assim que surge uma nova realidade, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, poxa, você acabou de conhecer aquele gato, né? Que você fala assim, Jesus, minha vida agora mudou, porque vou vivendo conto de fadas eterno. Não vai, meu amor, eu não tô querendo agorar não, mas assim, já vai com essa perspectiva de que vão ter momentos difíceis, vão ter momentos que vocês vão estar em baixa. Isso prepara o casal para passar por esses momentos de baixa, né? Da mesma forma, o seu trabalho, poxa, eu amo o meu trabalho, amo a minha profissão. Ótimo, vai ter momentos que vão ser difíceis, vai ter momentos que você não vai amar, vão ter momentos de contração na vida. Por quê? Porque eu sou miserável. Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Porque é assim que a vida caminha, é assim que as coisas vão pra frente. O universo ele se desenvolve dessa forma. É normal que essas coisas aconteçam, é normal que problemas aconteçam, da mesma forma que é normal que coisas maravilhosas aconteçam, tá? Se você tem essa perspectiva, quando acontece uma coisa maravilhosa, você aproveita bem, porque você sabe que isso é temporário. Quando acontece uma coisa muito porcaria, você também mantém a sua tranquilidade, porque você sabe que aquilo também vai passar. Por quê? Porque tudo passa, porque o universo é ciclo e é cíclico, né? Então, nenhuma situação perdura para sempre. Isso nos dá também uma vivacidade em celebrar os bons momentos, o que é muito importante. Isso é uma coisa que a Cabala fala muito, da importância da gente celebrar. No próprio Dragon Dreaming, que é um outro estudo que eu estou fazendo, não é, sobre gestão criativa, que eu aplico no meu atendimento de Life Planner, né, que aí é coaching, é uma série de coisas junto com esse universo mais holístico. Mas o Dragon Dreaming, um dos passos primordiais é você celebrar, para você mesmo gerenciar bem projetos, que na verdade são sonhos, são ideias, né, que são postas em movimento e se concretizam. Você precisa celebrar. E também quando você está no fundo do poço, você precisa manter a sua tranquilidade, viver aquele momento e saber que passa, tá? Para quem tá aí com o PDF, eu coloquei a imagem da Roda da Fortuna junto com a imagem do começo da moça em meditação. A Roda da Fortuna é uma carta kármica que sai para pessoas que vieram com essa missão de aprender a lidar com com as suas oscilações, né? Pessoas que têm essa questão da oscilação de humores muito presente, elas em geral têm a Roda da Fortuna como arcano regente da vida, né? E a Roda da Fortuna, que também está presente no budismo, né? A Roda de Sansara, isso, altos e baixos. E como é que você se mantém são com os altos e baixos normais da vida? Sendo o centro, né? Ou seja, o centro ele não muda. Você está centrado, pode estar em cima, você fala, beleza, estou em cima, mas sei que não vou ficar me achando a última bolacha do pacote, porque isso também vai ser temporário. E quando está embaixo, isso também vai passar, tá? Então, se manter centrado é outro ensinamento muito importante do Kybalion. E é você se manter no olho do furacão, né? A gente está vivendo um momento em que uma série de coisas difíceis estão acontecendo e está sendo um convite muito interessante para a gente saber se manter no olho do furacão, que é aquele lugar onde o furacão não acontece, mas tudo
ao seu redor desmorona, né? Para que outras coisas surjam depois, mas você tá ali centrado, tá? O próximo princípio é o princípio da causa e efeito, e esse princípio ele é muito interessante. Todos são muito interessantes, né, gente? Sou muito suspeita para falar, porque eu fiquei alucinada nesse livro, né? Então, eu acho tudo muito interessante. Mas o princípio da causa e efeito, ele é muito massa, porque primeiro ele fala que nada tem fim e exatamente começo, assim. Eu e você que está aí me assistindo hoje, nós somos o efeito de causas que aconteceram há milhões, milhares de anos, né? Que se talvez uma partícula de poeira tivesse entrado no olho do bendito invertebrado que nos deu, fez com que nós estivéssemos aqui, um Neandertal, né? O cara entrou uma partícula de poeira no olho dele, ele se perdeu ali na caçada, foi comido pelo leão. Talvez, sei lá, metade da população mundial não fosse o que é hoje, né? Então, o princípio da causa e efeito fala que todo efeito tem uma causa, nada acontece por acaso, nada escapa da mente do todo, né? Isso é uma coisa que a Cabala, cujo a raiz cabal, que é tomar, receber, está presente em Kybalion, né? Então são estudos muito afins. A Cabala fala muito disso também, que nada é por acaso, nada que acontece com você é por acaso, né? A Cabala vai além e fala que tudo é um objeto da luz para que você melhore, né? O Kybalion, ele fala que mesmo a menor partícula, ela pode ter, não existe maior ou menor na causa e efeito, porque tudo é grandioso na interferência do universo. Como eu falei, uma partícula de poeira podia, sei lá, mudar o destino da humanidade, né? Uma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás. E nós somos a consequência, como um dominó que vai caindo, nós somos a consequência de uma série de causas que se interpolam, né? Não, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu estou olhando meu PDF. Bom, com relação a causa e efeito é isso, mas o que eu acho bem interessante, para além do que eu botei no meu PDF falando aqui para vocês, já entrando um pouco no assunto do curso, é que o princípio da causa e efeito, ele remete necessariamente à ideia de reencarnação, né? Para os hermetistas, não existe fim da vida, né? A gente está num processo de milhares de anos, né? Em que a gente faz parte desse ciclo reencarnatório. E tem causas que aconteceram muitas vezes há 7 encarnações, que a gente ainda está sofrendo os efeitos até hoje, né? Sofrendo os efeitos das nossas ideações, sofrendo os efeitos das nossas inimizades, sofrendo os efeitos do que a gente desejou para o outro, né? E a gente nem fala aqui especificamente de magia feita, porque a magia feita primordial é aquela que você pensa, né? Então você fala, mas não fiz nada, fulano fez macumba, não sei o que, mas você faz também magia quando você deseja o mal do outro, né? Você faz magia quando você fica com raiva do outro de forma persistente. Você está criando universos mentais que se acoplam à energia daquela pessoa. Da mesma forma, você está fazendo magia, mas uma magia do bem, quando você deseja o bem, quando você perdoa, quando você quer que a pessoa seja feliz, por mais que seja difícil, né? E a Cabala fala da gente vencer essas resistências, porque isso gera luz, né? Então, isso eu vou me aprofundar mais no curso, mas já dando uma palhinha para que todos saibam que
resistam às ideações que você sabe que são nocivas, mesmo que pareça muito pequena. Desde você, na sua mente, desejar uma pessoa que é comprometida, por exemplo. Você pode não falar, você pode não tomar nenhuma atitude, mas o que você pensa atinge a energia o campo vibratório daquela pessoa, atinge o seu e cria consequências. Consequências essas que podem ser neutralizadas, e a neutralização é uma reação dessa energia, né? Ou seja, não é um castigo, porque você mesmo gerou a situação, né? Então é uma contra-reação a essa pulsão inicial que você não controlou na sua mente, tá? Exatamente, toda manipulação de energia é magia, não importa como essa manipulação vai ser feita. Isso aí, Rafa, isso aí. Então tudo que você pensa, e na verdade tudo que você pensa é magia, né? É automagia, por isso que é muito importante você estar atento ao que você pensa. Se você pensa coisas horríveis a seu próprio respeito, você está fazendo magia negra, né? Magia negra para você mesma, né? Então, estejamos atentos ao que nós pensamos, porque isso gera consequências, tá? Às vezes essas consequências não são vividas nessa encarnação, mas elas são vividas em algum momento. E a gente vai finalmente para o princípio do gênero, tá? O que fala o princípio do gênero? O princípio do gênero fala que tudo possui seu princípio masculino e feminino. Isso não se aplica somente ao plano físico, né? Não é ao sexo, mulher e homem, é uma materialização do universo físico, né? Porém, esse princípio do gênero, do masculino e do feminino, ele está presente em todos os planos do universo. A gente tem uma série de planos, tá? Isso aí nos estudos alquímicos a gente se aprofunda mais. Quem quiser fazer o curso vai se aprofundar nesse tema também. Para saber mais, acesse o meu site juliadecamargo.com. O curso está uma pechincha, tá? E a gente vai se aprofundar nesse tema, a gente vai estudar isso juntos, tá? Mas de fato o princípio no taoísmo fala sobre isso também. Pois é, Amanda, na verdade todas as linhas espirituais, esotéricas, elas falam sobre isso. Por quê? Porque esse é o princípio da vida, né? Esse é o princípio da vida. Para existir vida, precisa existir masculino e feminino. E isso se expande desde o nível mais elementar do átomo até o nível mais grandioso das galáxias, né? E aí a gente fala de princípios masculinos e princípios femininos, né? O feminino, ele é a contração, ele é o invaginamento. Se a gente pensar na própria forma física, e lembrando, né, do que a gente falou da geometria sagrada, né? Que as formas físicas, elas têm uma correspondência, elas passam uma mensagem, né? Ela é uma estrutura física, porém ela também é uma estrutura energética, mental. Então, as mulheres, ou o feminino em geral, ou as fêmeas em geral, elas têm um invaginamento, né? Elas puxam para dentro, elas têm contração. Os homens, se vocês pensarem no falo, ele é para fora, ele é dilatação, né? Ele vai para fora. E tudo que gera vida, tudo que tem princípio criador no universo, e aí existe uma série de estudos alquímicos sobre dinheiro, né? A Cabala fala muito sobre isso também. Você não pode gerar dinheiro se você não sabe receber. Se você tem questões com o seu feminino, você não prospera, você perde a sua capacidade de prosperar quando você não aceita receber. Se você só quer dar, se você só quer fazer, né? Por quê? Porque para você de fato criar abundância,
você tem que ser capaz de ativar o seu princípio feminino. Isso vale para homens, isso vale para mulheres. É um projeto. Existe um momento do projeto que a energia feminina está mais ativa, que é o momento em que você contrai, você estuda, você pesquisa, né? Para dar essa aula, eu tive que ter um momento que eu fiquei reclusa. Me deixem no meu cantinho, porque eu estou aqui estudando, né? Para quê? Para agora concretizar e botar no mundo essa realização, tá? Então, tudo para que haja equilíbrio, tudo no universo, nas mais diversas dimensões, precisa desses dois princípios. As polaridades no geral, sombra e luz, bem e o mal, micro e macro, exatamente, isso aí, Amanda. Certo, pessoas? É isso, a gente vai agora, a gente falou dos 7 princípios herméticos de forma, assim, bem suave, né? Pra quem quis aprender alguma coisa e não sabia nada, aprendeu, né? E quem ficou com vontade de aprender mais, vem comigo que semana que vem já começa o nosso curso, tá? Assim, pechincha total. Só ir lá no meu site em cursos para saber. E eu vou propor agora, vocês viram que tudo eu tentei trazer para uma apreciação da nossa vida, né? Porque é isso, não adianta a gente ficar com esse bando de conhecimento e não colocar em prática. Então, eu gostaria de propor a vocês um exercício prático de alquimia interna. Certo? Então, vou pedir para vocês sentarem aí numa posição legal na cadeira, coluna reta. Sintam aqui como se tivesse um fiozinho puxando a cabeça de vocês, tá? Podem fechar os olhos. Vamos respirar fundo 3 vezes junto comigo. Vamos lá? Permaneçam de olhos fechados. E agora eu vou pedir para vocês sentirem aonde vocês estão sentados. Os isquios tocando a cadeira. Percebam o corpo de vocês sentado, o corpo de vocês presente. Vá para mais além e perceba como está o seu corpo em geral. Como é que você está se sentindo? Você tem alguma tensão? Você tem algum incômodo? Você tem alguma dor? Como é que está aqui a região do seu peito? Você está sentindo ansiedade? Você está feliz? Você está preocupado? Perceba um pouco como você está agora. Agora, eu quero que você se conecte à memória mais feliz da sua vida. A memória mais feliz da sua vida. Aquele dia que você pode falar, nossa, aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida até hoje. Pode ter sido um dia na infância, vivendo um momento legal, gostoso com a família. Pode ter sido o seu casamento, pode ter sido o nascimento de um filho. Ainda de olhos fechados, eu quero que você se conecte a esse momento. E eu quero que você se aprofunde nesse momento. Como é que era o entorno? Onde é que você estava? Quem estava com você? Você lembra como você chegou? Como você foi recebido nesse lugar? Quem estava com você? Como as coisas aconteceram? Qual era a luz do momento? Desse momento tão feliz que você viveu? Eu quero que você sinta
Perceba como que você se sentiu no final dessa história, desse dia mais feliz da sua vida. Agora eu vou pedir para vocês respirarem fundo uma vez. Eu vou pedir para vocês perceberem como vocês estão se sentindo agora. Podem abrir os olhos devagarinho. Eu vou pedir para vocês me contarem aqui no chat como vocês se sentiram. Então, Dani, Marina, Cacá, Rafa, me contem como vocês se sentiram no final desse processo. Se vocês conseguiram perceber a alquimia interna acontecendo. Houve diferença do momento anterior para esse momento? Vocês conseguem sentir essa diferença no corpo de vocês? Ai, legal, Marina. E você consegue sentir como o seu corpo registra como o seu corpo mudou? Ah, sensacional, Rafa. Rafa falou, cara, hoje é o dia mais feliz, eu só me dei conta disso agora. Maravilhoso, Rafa. Isso aí, isso é zen budismo na veia. Isso aí, Dani. Printamos um momento feliz para o momento atual. Isso aí. Paz, Cacá falou, leveza. Então, gente, esse é um exercício prático de alquimia interna, tá? Esse é um exercício que vocês podem fazer a qualquer momento que vocês precisarem trazer felicidade, precisarem trazer alegria, precisarem de leveza no dia de vocês. É se conectar com um momento de muita felicidade na vida de vocês, e isso é o que o corpo começa a vibrar, né? Então, você imediatamente muda o seu nível vibratório, tá? Naturalmente. Então, fica a dica. Esse é um exercício super prático, tá? Façam à vontade. Gente, é isso. Dúvidas? Alguém ficou com dúvidas sobre o que foi apresentado? Algum conceito que não tenha ficado claro? Se houverem dúvidas, coloquem aqui no chat. Ah, que legal, Rafa. Obrigada, Rafa. Gratidão você. A Marina colocou, a questão é conseguir não associar isso a outra pessoa, sim a sensação da felicidade. Muito bom, é exatamente isso. É você se conectar com a sensação, porque na verdade, Marina, a sensação ela tá dentro de você. O outro, ele é um espelho, sempre. Eu sou um espelho para vocês são um espelho para mim. Mas o fato é que as sensações de amor, de todas, elas estão dentro da gente, né? Os sentimentos estão dentro da gente. O outro, ele serve como um espelho para fazer isso eclodir, né? Pra gente conseguir enxergar. Mas o outro, ele é um amparo da vida nesse momento. E se você se sente confortável em retomar, mesmo uma outra pessoa estando presente, uma pessoa que não faz mais parte, se você consegue retomar e isso é só uma condição boa, use essa memória, assim, não há prescrições contra, né? Use à vontade, assim, porque quanto mais, e isso é um dos princípios que a gente falou, do princípio da vibração, quanto mais alta a sua vibração, mais altas as condições de vida, mais altas as situações que você vai atrair para sua vida, mais altas o trabalho que você... Tudo vibra mais e mais alto, né? Então, é um cuidado que a gente começa a ter para a nossa vida fluir melhor. Mas, obviamente, a gente falou da causa e efeito. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problemas. A gente falou também do princípio do ritmo, da contração e dilatação. Ou seja, isso não quer dizer que a gente não vai ter problemas, mas
Esse tipo de exercício, ele faz com que você consiga, mesmo diante de problemas, manter a sua vibração alta, tá, gente? Não depender de ninguém para a nossa felicidade. Isso aí, Dânia. Explica mais sobre como vai ser o curso, tô curiosa. Muito bem, Rafa. O curso vai ser basicamente no formato dessa aula. Vão ser 7 cursos, não, vão ser 7 aulas. A gente vai se aprofundar nas leis herméticas, porque é um universo, assim... Gente, isso aqui é a pontinha do iceberg de estudos que influenciaram quase todas as grandes religiões e saberes mundiais, assim. Então, obviamente, não vamos abarcar todo o conhecimento do mundo nessas 7 aulas, mas a gente vai dar uma boa aprofundada. A gente vai colocar, eu vou colocar boas pulgas atrás das orelhas de vocês, porque é isso que faz também o nosso conhecimento avançar e expandir. O curso vão ser 7 encontros, né? Cada um, a gente estudando um capítulo específico, né? Uma lei específica de forma mais aprofundada. Vai ser ao vivo. Vou deixar gravado para quem não puder participar, tá? Que mais? Tá um valor ridículo de R$35. Eu tô fazendo esse valor como um valor de contribuição, de energia de troca, porque eu tô vendo como é que eu funciono também nesse tipo de dinâmica, né? E eu fiquei muito pilhada de fazer esse curso e quis fazer dessa forma, de uma forma mais acessível, para que mais pessoas possam fazer, tá? Dá para pagar o curso via cartão de crédito, ele já está disponível lá no meu site, e também por Pix, né? É só me fazer um Pix e eu te inscrevo no curso. Mas aí eu preciso te mandar depois um formuláriozinho para ter seus dados, e-mail e tudo mais, que é como eu vou mandar as aulas, ok? Que mais? Gente, quem participou, quem tá aqui e quiser fazer uma sessão de taroterapia comigo, corre agora, eu vou deixar até meia-noite esse super desconto. Se eu não me engano, está R$48 ou R$49 a sessão de taroterapia, que em geral é R$125, tá? E nessa sessão de taroterapia a gente trabalha situações cíclicas que se repetem, né? Através da tiragem das 7 cartas. A taroterapia é também o pontapé inicial de todos os processos, inclusive com coaching que eu realizo depois. Por quê? Porque o nosso inconsciente, né, que é onde a taroterapia trabalha, o nosso inconsciente é o nosso grande manancial, tanto de luz quanto de sombra. É o nosso grande potencial, né? Obrigada, Dani. É o nosso grande potencial. Então, a gente vive 5%. A nossa mente racional é 5% só, né? 95% é inconsciente. Então, no inconsciente estão todas as travas, as crenças limitantes que influenciam esses 5%, né? Toda a nossa vida. Então, para tratar problemas de relacionamento, problemas na profissão, vontade de fazer uma mudança profissional, né? Mudar de carreira, engravidar, tá? Porque engravidar também tem muito a ver com bloqueios internos que são somatizados pelo corpo, em muitos casos, né? Então, o Life Planner, que é essa metodologia, que é uma metodologia tirada de coaching, né? Um coaching reduzido, focado num assunto bem específico e potencializado pela taroterapia. Tem um custo muito mais acessível do que 10 sessões de coaching, que é o pacote padrão assim que se oferece no mercado, né? E ele é muito potencializado, a gente consegue suprimir muitas etapas exatamente por causa da taroterapia, que é onde a gente chega no X dos problemas, né? E de uma forma muito mais rápida, em 1h30, do que em 5 horas ou às vezes 2 anos de terapia, né? Convencional. Ok, pessoas? É isso.
Espero que vocês tenham gostado. O meu planejamento é fazer esse tipo de aula com constância, então fiquem atentas. Muito obrigada por quem acompanhou aqui a live. Depois, lembre-se de curtir esse conteúdo. Se você está me assistindo no YouTube, se inscreva na página também, porque vai vir muito mais coisa por aí, de qualidade, tá? E encaminhem, comentem para quem vocês sentirem que vão se interessar por esse material. Comentem aqui para chamar mais gente, dar mais visibilidade. E é isso, gente. Um bom final de semana. Vejo vocês na próxima. E quem quiser ajuda para se inscrever no curso, é só me mandar no WhatsApp. Tem o meu número na minha bio, ou me manda uma mensagem pelo Instagram. Um beijo, gente. Bom final de semana.